tarde, bom dia, boa noite! Olá, que tal? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Sejam. Usa direito o conjuntivo, subjuntivo do pretérito aí. Como que é o negócio? Sejam. Tô fora, irmão. Quem não fala Sejam bem-vindos. Sejam bem. Não, se você clicar no @Beyond the Cave PDC, Lá cara. não tem bem-vindos, meu amigo. Clica no @Beyond the Cave PDC. Tô lá. Segue a gente, meu amigo. Ó, é importante curtir. Avalie a gente no Spotify, no YouTube, por favor, porque é muito importante que impulsiona essa coisa maravilhosa para todo mundo que está ao seu lado. Não deixe de falar com seus amigos. É verdade. Que é importante pra gente, mas mais importante é o apoia-se, meu Não, porque amigo. depois, velho, os caras... É porque não tem coisa boa na internet, é tudo uma vulgaridade. Aí na hora que aparece uma coisa boa, modéstia, foda-se. Que nem nós. Aí não dá valor, cara. Eu fico puto com isso. Aí você faz um preço camarada pra chamar a galera, não muda nada, né, cara? Então, Não, assim... muda. Não muda assim. Não fala assim dos nossos apoiadores. Não. Os nossos apoiadores Os estão vendo ao apoiadores vivo, apoiariam valeu, de qualquer jeito. Mas tá crescendo, meu velho. Tá crescendo. Os caras estão lá. A gente tem que dar valor pros nossos irmãos. Os nossos irmãos. 20 reais por mês. 20 reais por mês. É Você pouco, é apoiador. é pouco. Participa do nosso grupo de WhatsApp. Faz pergunta pro convidado. Nosso querido. Ah. Nosso convidado hoje é bonito. A gente já vai apresentar ele, mas hoje a gente tem o primeiro bonito que a gente traz, hein? Eu já ovulei hoje. Porque o resto é tudo feio, velho. E ganha uma das camisetas, uma dessas belas camisetas. Mostra pros caras. Mostra essa aqui. O Denão, você tá com a tua aí. Olha o jaco do Denão, meu irmão. Olha o jaco do Platão do Denão. Aqui, Platão. Tem o do Temístocles. Olha ali, ó, Miltíades. Cara, os heróis gregos, romanos, pessoas que mudaram de verdade a humanidade, cara, que fazem com que Miltíades. Nem sabia que o Miltíades, o açougueiro... Aqui, olha aí. Cortou muita gente. Se liga Cortou aqui, muita ó. gente, meu irmão. Esse aí cortou gente pra Moletom. caralho. Olha o moletom. Temístocles. Cara, irmão, então é o Animal. seguinte. E além de quando entrar no Apoia-se ganhar uma dessas belas camisetas, pra quem não quiser e quiser só a camiseta, tá lá no reserva.inc/Beyond, BEYOND, a coleção toda. Inclusive, vai lançar quem agora? Coisa de qualidade, hein, velho? Qualidade boa, né? Essa blusa. É quente, né, cara? É gostoso, velho. É gostosa coisa mesmo. Coisa da reserva. É boa e Vem novos autores. Vem Ayn Rand. a véia fumante. A véia. Vem Hayek. Vem quem mais que é? Winston Churchill. Winston Churchill. Jesus, meu amigo. Tá bom pra você ou não, meu amigo? Então, É isso aí. Pra saber quem é cada autor que aparece na camiseta, a erudição dele já Exponencializa. a média superior. Ó, que legal. É só por conhecer as camisetas e as... Eu adorei o Temístocles. Temístocles Olha é aí, genial, ó, cara. assim, Herói da Batalha de Salamina, que foi uma das batalhas que manteve o Ocidente que a gente conhece hoje, greco-romano-cristão. Se não acontece Salamina e os gregos vencem os persas, o Oriente já tinha tomado a gente, ó, Fala a merda que você lá atrás. Fala. Acho que você quer dizer se os persas vencem os gregos, né? Isso, se os persas vencem os Isso. gregos. Isso. Pode falar, Caio. Fala. Se você não falar, eu vou falar do Fala. Eu confundi? Não, tá certo, é porque o Caio ia falar alguma coisa sobre salame. Nossa, eu tô achando que eu tô falando merda aqui, velho. Não. Não, tem nada de salame, meu irmão. Salame. Salame não existiria. Salaminas, meu Salami. amigo. Salaminho? Quem nós temos aqui hoje, Salaminho. velhinho? Fala. Agora vamos pro que Denão, interessa. vamos pro que Vai. importa Vamos aqui, pro meu que amigo. importa. Para de Denão, enrolar, velho. Você Vamos tá aí, muito- brother. Apresenta nosso convidado, Nosso cara. querido Marco Antônio Marco Antônio, cara, é uma figura extraordinária, um baita de um comunicador, mas não só. O cara tem uma carreira como pesquisador, tem doutorado esse cara, meu amigo. Você tá achando que é pouca coisa, né? O cara tem doutorado, o cara estudou e ficou muito conhecido, especialmente por apresentar alguns programas sobre os quais a gente vai falar também. Uma baita honra te receber aqui, meu brother. Obrigado, meus queridos. É um prazer estar com vocês aqui. Uma honra. Me embebedando de cultura com esse olhar penetrante Sim. desse homem. O Regis tem isso. Isso ele é isso. Parece- Por isso que a gente é apaixonado por Essa ele. barba que parece um lobo cinza. Por isso que ele fez... barba branca. Por isso que ele é gineco, ele é muito penetrador. Pode falar isso ou não é bom? Eu acho que É melhor evitar. dá uma bom, comprometida, é, velho. Depois pode cortar essa. Já lá, nesse momento o Regis encerra seu CRM.
Né? Valeu, entrega. Liga na PM, pede suspensão, né? A Rota já tá te esperando ali fora. Puta que pariu. Cremesp, né? Marco Antônio Costa, Sim, comentarista político, doutorado em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da PUC em São Paulo, tem esquerdista pra caralho. Sim. Com experiência profissional nos mais renomados escritórios do Brasil. Diversos artigos em Direito Constitucional aqui no exterior, publicou, né, pelo que eu vi. Além disso, comentarista na Jovem Pan News, onde fez parte dos elencos dos programas Pânico, mais um podcast, 3 em 1 e Opinião. E fundou o Fio Diário, que é uma plataforma de streaming com shows e programas a ser lançado em breve. Hoje está no ar das 10 às 11h30 no YouTube, diariamente com o Show da Manhã, certo, meu amigo? Certíssimo. Pô, obrigado. Eu fico muito feliz e lisonjeado de estar aqui com vocês nesse nível tão elevado. De debates teóricos e debates muito... A gente teve um pré-programa muito forte, muito intenso. Lindo. Isso Eu adorei. Filosóficos e pornográficos. Vamos começar com a filosofia, então? Sim, senhor. Filosofia, joga o nível lá pra cima. Vamos embora. Todo mundo que vem aqui, a gente faz uma pergunta que na verdade é o que a gente quer saber. Cada um tem sua vida, sua individualidade, e as pessoas trazem coisas diversas, mas sempre muito importantes. A gente quer que venha do coração. A gente sempre pergunta, o que é uma vida boa? Pra você, É cara. uma pergunta muito fácil. Certo. Quando vem isso na cabeça, o que você falaria? Putz, eu acho que remete a paz, né? Eu acho que a gente busca paz. Eu vejo que as pessoas, elas têm... Ninguém quer conflito. Ninguém gosta de conflito. O conflito, ele gera ansiedade, gera insegurança, gera toda essa sorte de problemas que a gente vê hoje se proliferarem na sociedade. E não só o conflito, mas a expectativa de conflito. Né? Por que a esquerda está prosperando tanto na sociedade hoje? Porque está jogando grupos uns contra os outros. É o homossexual contra o heterossexual, é o gordo contra o magro, é a mulher contra o homem. E, cara, a gente podia estar falando de tanta coisa propositiva para crescer, sabe, respeitando as liberdades básicas que a gente tem. E hoje não, hoje a gente está, por conta desses conflitos, levantando as liberdades fundamentais e as premissas maiores de uma vida pacificada, de uma vida plena, em prol do quê? Em prol de não ofender o gordo, não ofender a mulher. Tá todo mundo se sentindo ofendido, cortisol lá no alto, uma vida de lixo. Nunca foi tão fácil viver. Esse pessoal, a gente está no menor período de conflito da história da humanidade. E nunca fomos tão guerra. ansiosos, né? E a molecada tá o quê? Pulando do prédio, se matando, tá vivendo miseravelmente, tá? De maneira medíocre, inclusive. As aspirações são medíocres. O jovem não quer mais trabalhar, reclama de tudo. Sendo que não existem, pelo menos na prática, os problemas que existiam antes. Vai pegar 3 gerações atrás. Teu avô, teu bisavô. Pô, que esses caras tinham que lutar. E não era com 1, 2 filhos, era com 10 filhos. E agora a gente tá miserável, né? Com medo, né? Tendo que discutir temas irrelevantes como se fossem relevantes, porque a galera tá levando uma baita lavagem cerebral na cabeça de uma imprensa corrupta, de político oportunista, de ongueiro safado. Então a gente virou meio que refém de uma série de narrativas. E isso tem um ponto de partida soviético. Tem um ponto de partida do que o Olavo fala, do socialista fabiano, né, que deixa as coisas começarem a apodrecer a cultura ocidental. Então, acho que, um pouco de paz. Boa, não, cara, isso paz é suficiente. Há uma ausência de vida interior que é um negócio muito bizarro. É o que você disse, a gente tem materialmente, nunca se viveu tão bem. Cara, hoje qualquer indivíduo de classe média baixa vive melhor em termos do que tem em casa do que qualquer rei do século XVIII, do século XIX. E, ao mesmo tempo, diante de tudo isso que a gente tem materialmente falando, claro que algumas pessoas continuam alijadas por erros de natureza política, falta essa vida interior, né, cara? Um esvaziamento da vida interior, que é um negócio completamente bizarro. O que leva muito a isso, né?
um cotidiano que lida o tempo inteiro com inutilidades, com coisas vazias que não fazem o menor sentido e leva, por via de consequência, a uma situação de patologia. Os caras se matando, os caras se cortando, os caras se machucando. E acho que muito disso tem a ver com essa cultura do ressentimento que o esquerdista adora espalhar. Então, você é o que você é por culpa de alguém. Então, ao invés de você simplesmente enxergar que o mundo é naturalmente injusto de maneira assimétrica com todo mundo, então às vezes você vai enfrentar mais injustiça que a maioria das pessoas. Mas faz parte, bicho. Né? Se vira para resolver isso daí. E não, prefere-se o caminho mais fácil, que é o cara atribuir ao outro a pecha de racista, homofóbico, xenofóbico, qualquer coisa do gênero, para justificar a posição que ele se encontra hoje. E, cara, isso é a receita do fracasso, né? Para qualquer profissão, para qualquer emprego, para qualquer empreendimento, para qualquer até formação familiar. Isso desnatura o que a gente tem hoje por humanidade, ou como a gente se entende por seres humanos, né? Você desagrega a família, você desagrega relações de amizade, você desagrega relações profissionais com base na cultura do ressentimento e de você achar que o mundo te deve algo. O mundo não te deve absolutamente nada. Bem-vindo a ele. A porrada vai vir e você vai ser injustiçado e isso faz parte do jogo. E o fato de eu ser homem, branco, você ser um baita de um heterossexual... Baita foi. Licença poética, né? Fico feliz. Baita. Apontamento, obrigado Heterotópico. por me reconhecer. Ele ser um homem de 2 metros de altura. Com ombros largos. Eles começam a dar relevância para características irrelevantes. Ele tem 2 metros de altura, ele é heterossexual, ele é branco. Porra, como que esse cara não ia prosperar na vida? É óbvio que ele ia prosperar na vida. Bonito desse jeito, até eu. Por isso que ele conseguiu a vaga de professor da Federal de Uberlândia. Na hora do concurso fizeram porque o outro tinha 1,60. Enquanto durar, hein? Enquanto durar. E tem uma outra ideia também, que é uma ideia da segurança versus da liberdade. Então, muito pelo que o Denis falou, que hoje uma pessoa na classe média vive melhor que um rei lá atrás, os caras valorizam muito mais a segurança em si, não a ágon, a disputa, em tentar algo a mais, mas ficar naquele meio termo, aquilo que é o suficiente, tá de bom tamanho. Você vê na própria educação, cara, quantos pais não limitam os filhos? Na hora de vai lá, descobre o mundo. Não, as pessoas criam os filhos para eles próprios e não... Fracos, porque é uma ideia... A segurança, ela tá aqui, ó. No melindrosos. Melindrosos. E isso acaba inibindo a liberdade. E pegando essa ideia de Agon, né, e o que o Marco falou aqui, né, e o Denis também, dessa questão da vida interior, né? Talvez isso justifique um pouco desse flerte com o niilismo que a gente tem, né? O cara não tem uma consciência de si, né? Ele não consegue entender a sua situação, o fato de você racionalizar os seus sentimentos, né? E tentar entender isso, quer seja numa disputa retórica, quer seja numa luta, quer seja no seu trabalho, enfim. Essa falta de consciência, né, pessoal, né, que a gente fala assim, muito por parte da ausência dos modelos, muito por parte da nossa educação, isso leva a essa liberação de cortisol, a essa ansiedade e tudo mais. E eu queria te perguntar, Marco, assim, né, a gente estava falando de disputa, Agon e tudo mais, mas também tem o chamado do herói. Né? Então, assim, você tá naquela vida, e a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados, você tem ali o que você planejou quando você tinha 16, 17 anos, a sua formação superior. Aí vai ter um momento, a gente brinca lá que é por volta dos 30 anos, que você fala, puta que pariu, tudo bem, certo ou errado a minha escolha, eu quero fazer outra coisa, né? A gente diz que isso é o impulso da saída da caverna e é conhecido como o chamado do herói. Como é que foi pra você? Você teve isso? Você teve um momento que você, puta, cara, eu quero mudar, quero fazer outra coisa? Eu tive durante a minha experiência universitária e depois, eu sempre senti necessidade de me colocar numa situação de desconforto. Nunca eu estava atingindo aquilo que eu achava que era a minha missão ou minha vocação efetivamente, né? Então, mas eu sempre aproveitei para aprender o máximo que eu pude, passando por todas as áreas que eu passei. Então, eu fui da
secretaria, fui assessor do Bruno Covas, na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Depois eu fui para a Secretaria de Justiça, trabalhar no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas com a professora Arruda, esqueci o nome dela agora, mas a professora Arruda, Heloísa Arruda, que dava aula de Direito Penal e Processual Penal para mim na PUC. Aí eu saí, entrei no escritório de advocacia, fui trabalhar com direito administrativo, que era uma área que eu gostava. Eu fui forçando essa descoberta. Daí eu falei, cara, mas eu gosto de dar aula. Então, nesse meio tempo também eu dava aula para cursinho de OAB e concurso público em geral. Então eu estava testando docência, estava testando serviço público, né, encargo em comissão, que eu estava lá. E depois falei, não, vou abrir meu escritório. Em 2015 abri meu escritório de advocacia, está aberto até hoje, eu saí de lá, né, no começo desse ano. Mas nesse meio tempo fui dar aula em outras universidades e eu fui descobrir, na verdade eu já sabia o que eu queria. E isso estava me deixando frustrado. Eu queria comunicação. Só que eu sempre fui muito preciosista. Eu falei, putz, eu vou fazer melhor esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo perfeito. E nada ficava perfeito. Era aquele vício que a gente tem de você acabar se engessando e tal. É aquela... Como é que se chama isso daí? Quando a pessoa ela se auto-sabota, né? Autossabotagem total. E chegou num ponto que eu tive a oportunidade de me apresentar para o pessoal da Jovem Pan, deixar meu currículo com eles e forcei minha entrada lá. Forcei aspas, né? Eu entrei, fiquei me colocando à disposição, enchendo o saco da produtora que me deu a oportunidade no primeiro programa. Aí chegou uma hora que ela cedeu. Falou, não, tá, vai todos os dias. Você quer ir todos os dias? Vai. E daí eu meio que fiz essa imersão ano passado na Jovem Pan. Então, foi um processo intuitivo, não era nada muito claro, e ele se apresentou para mim por meio da experiência prática mesmo, da bater a cabeça. Porque chegou um ponto da academia, né, enquanto professor universitário, que eu não estava mais sentindo prazer. Eu olhava para um aluno dormindo, outro aluno, metade da sala viajando na maionese, aí sempre tinha uma ou duas pessoas interessadas. E pregar no deserto é uma coisa muito cansativa. Por mais que a comunicação em massa você tenha mais pessoas... É fundamental essa posição. Tá, vamos lá, na trincheira da guerra cultural, o professor universitário ele exerce um papel fundamental. É verdade. Mas a gente vive hoje numa época muito peculiar, que é a da comunicação em massa. Não, e você está trabalhando com uma matéria-prima, os alunos são matéria-prima que recebe uma influência nefasta dos meios de comunicação. E eles acabam formando mais do que o professor universitário, o que é errado. E daí a gente pode entrar numa discussão até mais abstrata sobre se todo mundo deveria estar na universidade ou como que as universidades brasileiras foram instrumentalizadas pela esquerda para fazer um processo... Mas não é justiça social? Não é universidade para todos? Exato. Isso é uma palhaçada, uma pataquada. Quer dizer, o cara na universidade ele tá lá para aprender a pesquisar, para aprender a dar aula, para aprender a fazer uma imersão na matéria. Não é para ser uma ponte pro ambiente profissional. Esse não é o significado da universidade. E os caras transmutaram isso como se fosse uma verdade póstuma e consagrada, e acabou. Quando o professor Vélez disse que a universidade não é para todo mundo, né? Lembra o pau que foi? O professor Vélez que foi o primeiro ministro da Educação do Bolsonaro. Verdade, fato. Lembra quando ele soltou essa e a galera arrepiou? Como a universidade não é para todo mundo? Não é a natureza da universidade. Não é. Assim como não é a natureza do, sei lá, da dança clássica, do balé clássico, todo mundo estar ali, né? Você tem certas aptidões e você tem certos propósitos que são relacionados àquilo que está sendo feito. E a gente tem até fatos históricos, né? Que no século XIX, as grandes universidades, especialmente as que exerciam filantropia e tudo mais, começaram a perder protagonismo e perder qualidade de ensino no momento que abriram as suas qualificações para além da meritocracia e para além né, vamos por todo mundo e tentar colocar todo mundo, e isso foi um dos fatores que degringolou a própria USP abriu agora a cota racial para professor, pô. É sacanagem isso daí, você viu? Não. Meu amigo, assim, tu tem cota de pós-graduação para orientação sexual. Então, quer dizer, porque alguns programas de pós-graduação estrito sensu. Então, quer dizer, se você já teve uma cota na graduação para determinados grupos,
Não tem por que você ter cota em pós-graduação. Mas esse é o problema da pauta politicamente correta, ou de lacração, como o Identitária, está né? chamando, Exato. que ela não é só identitária. Ah, tá, vai além. Ela Você tá vai indo para além disso. Você tá indo para a educação é um direito. A educação isso. universitária é um direito. Aí, quer dizer, você empurra isso. Agora, me diz uma coisa. Um cara numa pós-graduação estrito sensu, que é a formação de especialistas, especialmente para o mundo acadêmico. Se você não tem certas prerrogativas, Não faz sentido. certas aptidões, não faz o menor sentido. Não, e fica ruim, né? E você empurra o cara. E outra, eu queria saber como é que você faz essa avaliação. Você faz uma autodeclaração, sei lá, eu sou gay. E como é que você vai comprovar isso? Você vai no banheiro lá com o orientador. Vamos. Teste do sofá. Faz Teste do tirateima. sofá. Comprovação prática. Mas você tava dizendo, e aí? Não, Mas é perfeito É. isso. Porque eles criaram essa encalacrada ridícula. Nos programas da Fox News tem o Gutfeld, que eu adoro assistir, que eles falam, cara, como que você contrata? Não, eu dou uma olhada lá no currículo, se o desgraçado usa pronome de tratamento, eu já nem chego perto, esse negócio é radioativo. Por quê? Porque eles estão querendo incutir essa cultura, e essa cultura é a mais perversa que tem. Porque se você chega para um cara numa reunião de emprego, você tá contratando, aí você fala, escuta, você gosta de fazer sexo como? É com homem? É com mulher? Como que você transa? Com quem você transa? Louco isso. Cara, isso é assédio total. Tá louco, malandro? Tá Isso não tem um jeito legal de você perguntar pra uma pessoa, ó, você gosta de fazer sexo com bumbum ou com pipi? Ou com os dois? Cada um com seus problemas, né? Cara, Mas as inacreditável. as cotas raciais na universidade viraram isso. Você faz uma autodeclaração no vestibular. Sou branco, negro, pardo, indígena. O Magno Malta tá falando que ele era negro agora, tava vendo Não, lá. assim, se Eu autodeclaração, juro por aí Deus, eu vi depois, isso. como tudo que envolve Brasil, virou zona. Sim. Pega um cara branco, do olho claro igual você e fala assim, sou negro. E ainda mete um negre. Eu tenho ascendência cearense, hein? Sou negre. Ó, negro, sou você negro. pode ser anti-cearense se você tá falando isso. Eu tenho ascendência cearense. O Jean Willis disse que o Lula é negro porque é nordestino. Então, tá vendo? Porque você abre essa brecha. Porque assim, Maravilhoso. quando o negócio... Quando você não tem referência... Não, mas deixa eu contar essa história. Desculpa. Aí, cara, o que o STF orientou? Criar tribunais de avaliação de cor. tipo Bonito, nazismo. que bonito. Que é essa poesia que você contou aí agora. Você chega no cara e fala, como você faz sexo? Pelo bumbum ou pelo pipi? Mais ou menos a mesma coisa, mutatis mutandis, que é, você se declarou negro, se apresente aqui a essa comissão que a gente vai avaliar se você tem os traços negroides de fato. Vamos ver se o seu nariz é diferente. E a boca, século beijo. XXI, irmão. Não, isso deveria ser inclusivo, mas isso divide. Claro. Porque aí tem o cara que é... não, aí o cara é negro. Não, eu sou negro, porque é um negão mesmo. Aí o outro, que já não é tanto, já não é tão negro quanto o outro, entendeu o que eu tô querendo te falar? Isso num país miscigenado como o nosso. É pior, o resultado é péssimo. Porque isso não aglutina, velho. Isso divide as pessoas. E você sabe o que também Vocês vão ser piora? presos, vocês estão sabendo, né? Só que Vamos todo mundo junto, né? E você sabe o que é Você que pior, é cinza, cara? fala aí. Não, é o lugar de fala, né? Eu que tenho lugar de fala. Então, assim, Você que é cinza. sabe o que é foda? Porque isso sequestra também a pauta de você falar de responsabilidade social, de você falar de meio ambiente, de você falar de políticas assistenciais, porque os caras cagam tanto os conceitos, né, e misturam tanto esse debate. Por exemplo, quais são as empresas mais valorizadas na Bolsa? Né? As empresas que têm lá o carimbo ESG. Né? E só que isso, cara, foi sequestrado por esses caras e eles, né, esse discurso identitário. E aí você, por exemplo, você tá fazendo um show, tem um patrocínio, o cara vai lá e não concorda, ele vai pressionar a empresa para te calar, porque não, isso aqui não faz parte de responsabilidade social. Você não consegue mais falar desses temas sem ter esse maniqueísmo, né, de ou você odeia isso e não presta, não existe qualquer forma de assistência social possível fora do espectro socialista. Mas então, o lindo do ESG é que ele é barato. Ele é barato até que a empresa se ferre com uma diretora ineficiente, com um diretor nomeado que é ruim.
Mas ele é barato porque ele prega exatamente aquela militância do adolescente que não arruma a cama, que o Jordan Peterson fala, né? Sim. O cara quer consertar os problemas mais complexos e estruturais do mundo. Não lava a própria louça. E ele não sabe nem... ele não organiza a própria vida. O cara não tem o menor senso de autocrítica e percepção da realidade. Só que daí ele tá lá imbuído desse romantismo, né? Que vem no espírito dessa pauta... e ele quer consertar problemas complexos. Para a empresa é muito barato. É só sinalizar a virtude, não é exercer a virtude. Exatamente. Então ele sinaliza a virtude o tempo todo. Na embalagem. Coloca o arco-íris lá, aí bota lá arco-íris. E os caras exageram tanta dose que a porra da Heineken colocou, inclusive no comercial do dia como é que é o dia vegano lá? Os caras fizeram uma propaganda contra o churrasco. E se fuderam, né? Se ferraram. A Bud Light se ferrou também. Bud Light nos Estados Unidos coloca o Dylan Mulvaney como uma expressão. Aí você fala, não, então... Todos os caras que boicotaram a Bud Light são transfóbicos? Não, eles só não querem tomar uma breja com a sinalização de que um cara que diz que virou mulher tá comemorando 365 dias como mulher e tá fazendo um espetáculo na Broadway sobre isso. Eles não querem isso, eles não querem levar puxão de orelha de marca. Eu só quero tomar minha cerveja, não enche meu saco. Você é só uma empresa que vende cerveja. Os caras estavam dando tiro. Você não tem que pregar moral pra nada. Não é sobre salvar as baleias na Zâmbia, né, cara? Eu não quero, né, velho? Sabe? Deixa eu perguntar uma coisa. Já que a gente falou da Jovem Pan, a gente percebeu que teve uma mudança de vários personagens de dentro da Jovem Pan depois da eleição. Certo. Fato. Teve algum tipo de pressão interna ali? O que aconteceu? Pra ter essa mudança de tipo linha editorial? Não acho que seja uma linha editorial completamente, né, diferente, mas saiu muita gente. E muita gente boa, entendeu? Internamente, nada na Jovem Pan aconteceu comigo. Então, eu sempre tive total liberdade. Esse é um valor da Jovem Pan e do pessoal lá de dentro. A Mari, Virgílio, todo mundo que trabalhava na chefia de redação. Agora tem um diretor lá que veio da CNN, tem outros âncoras que entraram também, mas eu nunca sofri nenhum tipo de restrição para exprimir minha opinião. Mas houve uma mudança abrupta. Todo mundo que você falou que saiu ou depois do segundo turno ou depois do dia 10. Depois do dia 8, né, que foi próximo do dia 10, que foi todo mundo ejetado da Jovem Pan. E, para mim, essa é, óbvio, uma decisão empresarial. Eu não vou entrar no mérito dessa decisão empresarial. Acho que ela aconteceu de maneira assodada. Podia ter sido conversada com os comentaristas. Não houve conversa, não houve meio de campo, não houve nada. Houve uma cartinha de tchau, bênção. Aliás, sem bênção. Só tchau. Goodbye. See you soon. Bye, my friend. Eu sou eternamente grato ao Emílio, a toda a bancada do Pânico. Emílio é gênio, né? Todo o backstage lá, todos os caras que trabalham na Jovem Pan são incríveis, são fenomenais. O que eu não gostei foi do tratamento que veio acima da direção do tchau. Porque embaixo todo mundo segue ordem lá. Então veio um negócio assim, como se eu nem tivesse existido durante um ano na Jovem Pan. Isso é uma explicação específica. É a sensação que dá. E eu acho que também deve ser a sensação dos outros que saíram também. Dane-se quanto tempo você ficou aqui. Tá aqui, ó. Ó a demissão aqui, ó. Deu acerto aí, Não tchau. acaba com o Hipócrates aqui não, velho. Mas você notou algum traço? É uma pergunta sincera, porque eu não acompanhava tanto assim todos os programas. Eu acompanhava, eu gosto, cara. Existe um traço comum de atuação ou de associação política a esse ou aquele político, a esse ou aquele grupo para saírem uns, não saírem outros, assim, você consegue Acho que ejetaram a gente porque a gente tinha a gente participou de manifestação pública, a gente estava no período eleitoral em que a gente se posicionou. Claro. Sim. Claramente. Claramente. Eu fui para manifestação na rua. Falei em carro de som lá na rua. E eu não ia aceitar o que está acontecendo agora. O plano macabro de poder que está se concretizando pelo judiciário, pelo executivo e agora o legislativo tomado também. Que foi falado o que ia acontecer, né?
Eu levantei essa bola sempre que eu podia. Eu levantava essa bola todos os dias na Jovem Pan, debatendo com o esquerdista lá, com o Piperno, com... Piperno! Veio do futebol pra falar merda na política, porra! Piperno, eu adoro ele. Mas eu discordo fundamentalmente de tudo que ele fala. Veio do futebol. Beijo, Piperno. Eu gosto do Piperno, mas veio do futebol. Piperno, mas eu adorava debater com ele. Ele tem uma voz rouca, ele é muito querido. A gente se deu super bem no bastidor, a gente se dava super bem. Já tomei cerveja com ele também. Mas tinha uns caras lá malucos que entraram na Jovem Pan, que eram uns puta kamikazes ali, que queriam implodir a Jovem Pan, o César Calejon, o Leonardo Grandini. Tipo, pô, a Jovem Pan tem isso, tem um puta aqui de experimentalismo lá dentro. Entra nego que você fala, meu, da onde veio esse cara? Tudo bem que eu era um desses. Da onde eu vim, né? Perfeito, da advocacia, um puta cara que queria falar. Mas aí coloca um cara de 20 anos, que não sabe porra nenhuma, que chega nem no da pânico. Vida, né? 20 anos. Ele falou no meio do vida, pânico. Não, porque o moleque nos formou no Mackenzie. Nos formou no Mackenzie. Ah, não tá formado no Mackenzie. Porque eu, na qualidade de jurista, no meio do pânico, ele fala um negócio desse. Falei, bicho, ô Leonardo, não, jurista não. Não fode. Nem o Ives Menos. Gandra se autotitula Menos. jurista desse jeito. É tipo o cara do primeiro ano da faculdade de medicina que chega em casa falando que é médico, né, velho? Opinião médica. Sabe? É assim, então tem muita gente. Porque qual que é o negócio lá? Tudo passa pelo crivo do Tutinha. Você entrou na Jovem Pan, o cara olha pra você, você tá num canhão. É um puta canhão aquele negócio. Canhão. YouTube. Me fala um podcast no mundo de YouTube que coloca todos os dias 100, 120 mil pessoas que nem o Pânico no YouTube, simultaneamente. Sim. Fora o que viraliza. Fora rádio. Rádio, então, é líder de audiência. E tá na TV também. Fora a TV, que tá ganhando no Ibope de todo mundo. E há vários anos, então, né, cara? todo mundo quer entrar naquele lugar. Aí pega um cara de 20 anos e coloca lá pra sentar do lado do Constantino. Pô, não dá, meu. Pra falar que é sabe? jurista. Pra cagar na cabeça do Constantino. Foi o programa que o Constantino levantou saiu. E foi embora, né? Óbvio que ia sair. Óbvio que vai sair. Mas é o embate pelo embate também, né? Não, mas aí você vira e fala, cara, mas cadê a direção desse lugar? Não, é isso. Sabe? Não tem um diretor pra fazer uma análise? Isso não deu uma ferrada na direita brasileira? Talvez esse deslumbre derivado dessa coisa hipermediática, né? Assim, pô, eu tô na TV, agora eu preciso fazer o corte. É o político na CPI. Ele sabe que a CPI não vai dar em bosta nenhuma, porque nunca deu. Mas eu preciso fazer o corte. Eu vou te falar a perspectiva que eu tenho, pelo menos das pessoas mais absurdamente incríveis que eu já conheci na minha vida. Paulo Figueiredo, Constantino, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza. É uma luta totalmente assimétrica e desproporcional. 3 contra 97. É 3%, 2%, 1% contra 99%. O resto da imprensa é Daniela Lima, é aqueles babacas da Globo, é aquele lixo que você vê na CNN. E o pior, eles são cínicos, eles querem passar uma imagem de isentão. E daí fica um negócio horroroso. Na Jovem Pan, esse grupo tinha honestidade intelectual de olhar pra audiência e falar, a minha base é esta. Isso. Os meus autores são esses. Sem fabelismo. Agora eu vou dar o meu comentário, eu vou fazer o comentário. Aqui tá o fato, aqui tá o comentário. Pô, você não vê isso em outro lugar. Então, essa honestidade intelectual, aí pra mim não importa a assertividade com a qual você fala. Você tá lutando contra comunista, pô. Você tá lutando contra safado, contra malandro, que tá lá na Globo, chegando em todas as casas do Brasil, com aquela voz suave de William Bonner, né? Boa noite. Boa noite. Enganando as pessoas, se passando por isento, por neutro, sabe? É um puta picareta, com boné do CPX. Ganhou o boné do CPX lá, eu vi essa cena. do morro. E então, que um amigo meu falou isso pra mim esses dias. Falou, Marco, você não acha que você é muito agressivo? Eu falei, cara, você tem noção do que tá acontecendo no Brasil hoje? Thiago, meu amigo. Você tem noção da supremocracia, ditadura de toga, juristocracia que a gente tá vivendo no Brasil hoje? Jornalista com medo de falar. A hora que jornalista tem medo de falar, esse é um sintoma tenebroso, macabro. Isso não deveria existir em nenhum lugar que se diz democrático, republicano, aberto.
Não é? O político tá começando. Então, quer dizer... Rolou aquela lista de palavras proibidas lá na Jovem Pan? Rolou. Rolou do mesmo? TSE. Aquilo foi decisão do TSE. Decisão do TSE. E foi colocado, Ó, isso aqui, galera, fica de olho. É inacreditável. Mas aí, meu Aquilo irmão... foi. Tanto que o Augusto Nunes saiu porque ele Ele falou, não, aqui ele não. falou, Tô muito velho pra isso. falou, bicho, Não quero. eu vou seguir então em outro lugar, porque... Deixa eu explorar um pouco isso. Você acha que, então, existe alguma meia-culpa que o bolsonarismo, os bolsonaristas deveriam fazer? Até pra uma possível união da direita, que é uma coisa que a gente precisa, que o outro lado tem? Em nome de um bem maior, você acha que existe alguma meia-culpa que o bolsonarismo deveria fazer? Eu não sei se a expressão meia-culpa é a melhor. Eu acho que falta, indubitavelmente, articulação. A gente precisa de um José Dirceu da direita. Eu sempre brinco, né? Eu brinquei no programa. Todos os dias eu falo isso. Precisa de um cara, um grupo de pessoas, na verdade, imerso, dedicado na causa de formar bloco no ambiente político, no ambiente comunicacional, no terceiro setor, com a galera da direita. A galera da direita tá difusa, esparsa, tá todo mundo levando tiro. Então eu olho pra trincheira ali, pau! Bárbara leva um tiro na cabeça. Olho pra esquerda aqui, pau! Constantino Figueiredo, tiro na cabeça. Alan dos Santos já tá, já desapareceu do mapa. Você fala, meu, sabe? Será Tá todo mundo levando bomba. Aí você fala, não, agora é hora da gente fazer uma espécie de... Não, onde que o Bolsonaro errou? Não. Falta de articulação durante o primeiro mandato dele, desse único mandato que ele teve, definitivamente é um problema que deve ser encarado com não só o ambiente político, educacional. Se a gente, o grande problema da militância é que eles parecem que não enxergam a importância do ambiente cultural brasileiro. Você não vai combater a esquerda de 2 em 2 anos, né? A cada eleição. Você vai combater a esquerda num processo de longo prazo. A hora que seu filho chega em casa e começa a falar ele, o cacete, bem-vindos, que nem a imbecil da Ana Paula lá... Não rola, né, tio? Não, aí ela já tá corroída pela metástase. Já o cérebro dela foi pro saco, né? Aí você fala, ou é uma jogada de marketing, ou ela é uma imbecil total. Porque não dá pra você... Qual que é essa Daniela? Não, essa é Aquela loira doida lá, velho. Não, CNN? não é a Daniela Lima. É a Ana Paula, naquele programa do Masterchef. Ah, ela soltou essa? Soltou agora. Ah, cara. Você não acha que, assim como você respondeu pro teu amigo, assim, e acho que dentro desse... Você entende que ela faz isso ou pra aparecer ou porque ela tá totalmente... Mas eu gosto quando você fala da questão do longo prazo. E eu acho que a direita brasileira... Não, imagina. Eu acho que a direita brasileira falta esse ingrediente de percepção. Talvez essa vontade muito rápida de agora vai acontecer. Porque esses caras tomaram o poder e cooptaram tudo ao longo de décadas e décadas e décadas de muita articulação. Eu trabalhei nos bastidores da Câmara Federal, eu nunca vi um cara de um partido de esquerda criticando abertamente outro cara de partido de esquerda. Eles vão pra dentro do gabinete, você escuta até os gritos. Mas no plenário eles se abraçam. Se abraço. Então, a gente tava falando em off do negócio do dia 4 agora, né? Sim. Que já começou... Já começou. Luta por protagonismo, não sei o quê. A turba. Pô, é foda isso daí. Saiu uma reportagem sobre o arcabouço fiscal recentemente, falando que uma galera do PT e do PCdoB estava completamente insatisfeita com o arcabouço proposto pelo Haddad. Mas no plenário, votaram favoravelmente. Mas o pessoal não, né? Então, mas aí é a ala mais ideológica. São os mais esquerdistas de todos. Mais esquerdista, que eles queriam um Estado mais... marxismo. Um pouco menos que o PCO. E daí... Puta, pior é que o PCO tá mandando... Eu adoro o PCO. Não, cara, PCO. Eu adoro o PCO, irmão. Queremos você aqui, Liberdade, PCO. velho. Porra, eu te amo. É muito mais liberal Eu que o vou novo. me filiar ao PCO, eu acho. Exato. Porra, tá maravilhoso. Eu quero sair candidato Tá a melhor que o prefeito novo? de Uberlândia pelo Rui PCO. Costa, Tá melhor que o um novo? beijo. Você tá louco. Será que não é porque a direita não conseguiu diferenciar, como o Marco falou agora há pouco,
como o amigo perguntou, você não é muito agressivo. Será que não é por não conseguir diferenciar essa agressividade com uma coisa que é veemência e assertividade no comentário? Claro, tem uma questão semiótica aí que é a empatia que você tem pelos comentaristas vai definir isso daí. Eu vou fazer uma coisa. Eu nunca falei isso daí, mas durante um tempo eu olhava para o Constantino e eu gostava do que ele escrevia, mas como muita gente vinha falar para mim que ele era muito radical, eu ficava nessa de, putz, será? Pô. E daí, quando você passa a conhecer a pessoa, você fala, não, pô, tudo que ele tá falando tem ressonância, faz sentido, eu gosto, posso discordar aqui e acolá de um ponto, de um detalhe, de algumas questões específicas, às vezes dá ênfase para determinados assuntos em detrimento de outros, mas você vê que não tem aquele... Que nem quando... Eu era obamista, tá? Eu era obamista. Sério? Eu era obamista. O que aconteceu? Eu tinha um bonequinho do Obama na minha mesa, mentira. de advocacia do escritório. Né? E quando apareceu o Trump, eu olhava com um pouco de nojo. Torce o nariz. Torci o nariz. Só que eu tava na bolha. Eu tava massacrado porque eu ainda... Minhas referências midiáticas e jornalísticas eram uma merda. Tava na Matrix. Eu tava na Matrix. Daí, quando você sai, rompeu essa bolha, e foi um processo rápido pra mim, pra romper a bolha, você começa a desconfiar de tudo e de todos. E esse é o melhor ponto. É de direita? É. Eu desconfio. É de esquerda? Não. Óbvio que eu já desconfio. Mas qualquer pessoa você desconfia. Vamos utilizar aqui o nosso discernimento, bom senso, capacidade analítica. É limitada? Tem muita gente que tem insegurança de usar a capacidade analítica porque se sente limitada com relação a vários assuntos. Mas ela esquece que tem algum nível de bom senso, algum nível de referência e de situações que você pode usar em favor da lógica. E a pessoa, ela, às vezes, abre mão de tudo isso porque dá um trabalho danado. Para você pensar, racionalizar. E daí, aí que eu entendo o papel do comunicador. E a nossa responsabilidade. Que é o seguinte, deixa eu ler o texto da Globo para dissecar aquela porcaria e mostrar para você por que esse bando de militante nojento tá querendo piorar a sua vida. Com esses ideais, com essa narrativa, com essa história falsa que eles criaram. Porque o cara que trabalha 12 horas por dia não vai ter tempo de ler tudo isso. Então ele quer uma referência para ele olhar e falar, pô, esse cara sabe o que tá falando. Então eu vou confiar nele, porque eu vou entregar para ele... eu sei que ele investiu um baita tempo naquilo, e eu vou entregar para ele essa responsabilidade, e eu vou confiar no discernimento dele. Mas mesmo assim, é sempre importante você... Um certo grau de ceticismo. Ter esse ceticismo e trabalhar com ele constantemente. Eu gosto muito do Ben Shapiro, mas eu não desligo a minha percepção da realidade quando eu escuto o Ben Shapiro. Perfeito. Eu tô ouvindo o Ben Shapiro, se ele pisa num calo meu aqui, eu tô... Opa, peraí. Eu posso até repensar esse tema, acho que ele aprofundou num ponto que eu não tinha pensado antes, mas eu preciso estudar isso melhor, ou vou pensar a respeito do assunto, sabe? Você consegue trabalhar desse jeito. Sim. Então eu acho que falta esse amadurecimento, mas é um momento novo que a gente vive, porque a imprensa sempre foi dominada por esse grupo de militantes. Antes ela não militava tanto assim? Não. Ela passou a militar com as redes sociais, porque eles viram que iam perder a hegemonia da comunicação com as redes sociais. Daí surge o seu projeto do Exato. E... É para ser um grupo, um hub de pessoas que querem se comunicar e que não tem medo de expressar aquilo que eles acham que é verdadeiro, correto, e defender a verdade mesmo, quer dizer, trabalhando com a veracidade dos fatos, não é desenvolvendo narrativa chinfrinha aí para enganar as pessoas. E tem uma questão plural que eu gosto, né? Então vai ter libertário, vai ter esquerdista, vai ter... Para debater esquerdista, né? Esquerdista não vai ter programa lá. Não, debater. Para debater. Para bater.
Mas pra, assim, pulverizar. Mas eles gostam disso. Tem esquerdista que tem um viés masoquista, sadomasoquista, eles gostam disso. Sim. Não, e o Adriles deve ficar com o olhinho brilhando quando ele vê um, né? Ele adora. Ele adora, ele deve olhar assim e falar assim, não. Vou lá. Quero. Já que você falou das manifestações que estão programadas aí pro dia 4 de junho, o que você acha, cara? Qual que é a sua opinião? Pra onde a gente vai? Vai ter gente? Você apoia? O que você falaria pra cara, quem tá te ouvindo? Não só eu apoio, como eu vou. Eu também. E eu vou pelo seguinte, eu partilho aqui de um receio do professor Denis, que a gente estava falando agora há pouco, que é a liderança, ela se forja com base nas dificuldades que a gente enfrenta. Em qualquer momento histórico é isso, né? Ela se apresenta, ela se submete ao crivo popular, ela acaba ocupando esse espaço, parece muito natural, parece que tem uma eletricidade no ar em volta da pessoa. E ela consegue conquistar a atenção das demais, porque o discurso dela é o melhor, a altivez, a maneira como ela se apresenta e se posiciona é a mais eloquente. Então ela consegue amealhar pessoas, unir pessoas em torno da causa. Essa pessoa hoje é o Marcel Van Hatten. Ele está assumindo a bronca. Ele começou nas redes sociais dele a postar de maneira intensa, cotidiana, assintosa, o impedimento do Alexandre de Moraes, os abusos de poder dele, do TSE, do Supremo Tribunal Federal. E não quer dizer que eu não goste de outras lideranças da Câmara Federal. Elas são fundamentais. Nicolas Ferreira, eu falo bastante com o Eduardo Bolsonaro, gosto muito dele, gosto do Nicolas, acho que eles são fenomenais, acho que eles todos têm um potencial gigantesco. O Gustavo Gayer, são pessoas muito boas e que querem o melhor para o país. Mas tá na hora de todo mundo olhar para o Marcel Van Hatten e falar, este é o cara, a bola da vez está com ele. Vamos apoiá-lo. E vamos construir com ele um discurso uníssono. A pauta tem que ser única. Mas o Eduardo Bolsonaro ia aceitar isso? Oi? O Eduardo Bolsonaro ia aceitar isso? Sem dúvida. Eu acho que ele tem essa percepção. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Será? Porque é o momento de deixar... E eu não acho que o Eduardo Bolsonaro não é vaidoso, não. Ele não tem essa... Ele nunca me passou isso daí. Nunca me passou. Agora, de novo, com todos os erros e acertos que a gente pode... que a gente presume que as pessoas têm, cada um desses deputados federais da auto-intitulada direita ou oposição, o momento é de juntar, não de desagregar. Então, eu tô vendo muita polêmica com relação ao MBL apoiar o dia 4. Sim. Você fala, cara, o Arthur Duval é uma excrescência? É uma excrescência, é uma bizarrice. O Arthur Duval é uma bizarrice. Tem um corte maravilhoso do Fernando Holliday no Instagram, que o Arthur Duval tá falando pro Monark que ele cometeu crime porque ele divulgou a live daquele argentino que tava falando do sistema eleitoral brasileiro. Lembro desse... Falou, você cometeu crime. Aí o Monark, eu cometi crime? Onde que eu cometi crime, cara? Onde? É assim mesmo. Eu lembro desse episódio. Ele fala com a vozinha assim. Esse episódio foi esquisito mesmo. E daí o Arthur Duval falando, não, você cometeu crime. Aí o Arthur Duval agora tá falando em apoiar o dia 4, porque... Então, cara, não tem... Assim, para as pessoas que não querem ir pro dia 4, os oportunistas sempre existiram e sempre existirão. O ótimo, o maravilhoso a rede social existe, ela tá aí e ela escancara isso para você. O fato do oportunista querer ir no movimento não vai e não quer dizer que o movimento vai ser dominado por eles. Sem dúvida. Se a liderança é o Marcel Van Hatten, mas o Marcel Van Hatten tem... Aí que isso é o mais duro de um líder, né? Ele tem que tomar essa posição de destaque até com um pouco de força. Falar, aqui ó, a pauta é essa. Eu vou centralizar a pauta em mim. Porque se perder pauta, vai acontecer igual 2013. Não é microfone pra todo vai mundo. Desandar, meu não amigo. é a festa do caqui. O microfone tá na mão de um. Os outros são coadjuvantes. O líder lidera, tem que liderar. E daí essa força tem que ser entendida pelos participantes da organização do evento também. O Deltan Dallagnol perdeu o mandato? Vai perder o mandato? Vai. Mas não é para recuperar o mandato dele a manifestação. É para uma coisa muito maior que o Deltan Dallagnol. Ele é um símbolo. É para queda de um ministro
que tá E pela liberdade de expressão. É só mais um acima exemplo. do bem e do mal. Mas, Só mais um exemplo Mas eu de um não dos vi ninguém desmandos. falando disso. Nesse tom, não. Nesse escopo, não. É isso É aí. genial. Os Agora, caras isso aí- estão pedindo a cabeça Não, do é, Alexandre. mas aí que tem tá. pedir. Aí que tá. Tem que pedir a Marcel, cabeça, tem que pedir a cabeça do cabeça. Marcel, meu amor. Cabeça do cabeça tem que cair. você tem que fazer isso, cara. É difícil. É verdade. É difícil, porque tem muita vaidade, tem muito ego. E o que esses caras têm que aprender é o seguinte, negão. Não é tudo camisa 10. Agora é a hora do gol do Marcel. Você é zagueiro, você é centroavante, você é goleiro. Deixa o cara fazer o gol, a bola tá no Põe a pé bola dele. pra ele lá, põe a bola Ele lá. tá de frente pro gol. Não tá vazio o gol. Tem um Mr. X lá. Porra. Mas você tem que... A população tá inflamada, tá de saco cheio desse cara. Não, tem que... E o que você falou que é legal é o seguinte, eu entendo. E Arthur Duval, ou... Não é Ed Omni. Eu não queria transformar um negócio Ed Omni, entendeu? Tem pessoas boas no MBL também. Pô, o Kim Kataguiri é um cara bom, velho. Eu gosto. Não, tem. Não, o Kim foi muito oportunista no passado. Mas tudo bem, mas o tudo Kim foi um puto E tem oportunista gente no que vai falar passado. que o Eduardo Bolsonaro também é um puto oportunista, velho. Não. O que eu tô falando é o seguinte, tem um momento... Mas, ó, deixa eu te falar que uma a coisa gente que eu não aceito. Tem um momento que... A virada de chave sem justificativa pro eleitor. Eu votei no Kim, lá atrás. E eu me arrependo... E eu votei no Mamãe Falei também. Aí você errou. Mas por que eu digo isso? elas são Não, mas- boas, elas são fáceis porque elas são pobres. Essa frase é maravilhosa. Puta, velho. Essa daí é maravilhosa. Cara, como é que Parabéns, solta o Arthur. Não, pior é Mas que não deveria eu fui ser contra, caçado, tá? eu fui contra a Não cassação deveria ser dele. caçado. Eu falei na Jovem Pan Vamos ser que eu era sinceros contra a aqui. cassação É dele. um bosta, falou um monte de merda. Sim. É um Não, escroto, mas posso não devia falar? ser caçado. Qualquer homem falaria isso em qualquer grupo de WhatsApp. Ponto. Vai falar das ucranianas, tá? Vai falar uma merda? Todo homem fala merda. Pô, a gente fala merda Mas nesse 10 grau vezes aí, pior. mas nesse grau aí não vai rolar, né? Não, foi um pouco além. Mas independente, não devia ser caçado. Eu já falei coisas piores. O que eu acho que não pode, o que não pode ser é idiota. Mas Só no aí que grupo tiver do no grupo de WhatsApp, É. como o O Marco grupo do futebol do Marco aí... grupo de WhatsApp. O grupo do futebol do Manda o Marco print. aí, manda o print. O problema da direita é esse. É que nem o Trump. You have to grab them by the pussy, né? Aí não dá. Tipo, isso daí é É exagerado. Mas, cara, eu acho que esse é o grande problema. locker entendeu? room talk. É essa ideia de, aí o cara fala, não, porque o outro e o outro vira muito Ed Hominem. E os caras esquecem Não, que é mas peraí. importante, Tem uma característica intrínseca ao MBL que é o movimento tem uma estratégia de atuação. Eles viraram uma chave oportunisticamente de maneira muito abrupta quando aconteceu o negócio do Sérgio Moro. Sim. Até antes disso. Eles já tinham mudado a maneira como... Pô, eu lembro a relação que o Kim Kataguiri tinha com o Ricardo Salles. No começo. Uma relação ótima. Era incrível. Do nada o Kim Kataguiri pega na cara do Paulo Guedes e começa a falar: escuta, como é que tá lá a despesa da viagem? A despesa da viagem. Começa a fazer um negócio, um ataque efêmero, vazio, raso, bobo. Típico de um psolista. Não, dá pra... eu sei como funciona um psolista. Eu estudo eles. No laboratório. Na minha casa. Tem um preso lá, né? Inclusive, agora Tem na um jaula. preso comendo ração. Eu sou a lenda. Eu sou a Fica lenda. testando vacina no Esse cara. filme é maravilhoso. Eu fico metendo vacina da Covid nele pra ver se ele vira uma barata. Sai uma crisálida, né? Então, mas agora o momento é união, é isso que eu quero dizer. Exato. Eu acho que agora eu Tamo entendo ele. Exato. Mas no fundo eu concordo com você. É isso que eu então, quero dizer. MBL tá apoiando. Eu falei pro Denis. Pô, Tanto foda-se, faz. cara. Se É hora tiver de- um cara do PDT, do isso. PCdoB, do PSOL apoiando, Aí não. chama ele. Vem aqui. Vamos lá. Não, vai lá, Agora pô. vai. Deixa a bandeira te abraçar. Aí joga a bandeira em cima dele. Meu medo é a dissolução da pauta, velho. Exato. Você sabe que esse é o meu Mas maior é a medo. liderança que coordena isso, não Aí o povo. O povo vai tem que ter pauta com base na única. liderança. Pauta única. Eu também acho. E é pauta A única. pauta é impeachment do Alexandre cabeça... de Moraes. Isso, é isso, e rua. Não, eu acho que deveria... Cuidado com a cabeça que o Alan ele já perdeu muita coisa por causa disso. Não, o cabeça Alexandre de Moraes, porque ele é um cabeça da República. Cabeça da República. É isso que eu quis dizer. Queremos você aqui, hein, Alexandre de Moraes, antes que você feche o nosso podcast. Pode perguntar uma coisa. Tem uns caras que... Cara, só uma coisa. Eu fiz mais um podcast com a Lu dos Santos ano passado. A conta do Mais Um Podcast tava grande até no Instagram. Tava com mais de 250 mil, acho, inscritos. Mais que isso até. Acaparou? Como que rolou? Não, aí o Alexandre de Moraes fechou mais um podcast. Ele fechou?
Como é Por que foi determinação judicial, a conta caiu. Não, é que a gente nem sabe de onde veio, né, o tiro. Isso é interessante. Mas foi logo depois da ditadura do participação judiciário. do Que Alan tiro dos foi esse? Ele manda fechar, você não tem direito à defesa, você não sabe o que está acontecendo, de onde vem, para onde vai. Mas isso começou no inquérito do fim do mundo, né, tio? Sim. Já começou assim, né, a cabecinha entrou ali, né? Aí Como o depois piroca não tem não tem ombro, bicho, aí acabou. Foi. Mas, e qual que foi a justificativa? Como que foi o negócio? Não tem justificativa. 0? 0-0. Precisa? Caiu o canal. Não, reclama com o bispo, reclama com o bispo. E pra recuperar? Não, acabou o canal. Acabou? Ele sumiu da história da humanidade Você pra sempre. tava na Argentina? Não, eu achei que Nos Tava últimos- com o Mirley, nos últimos tava lá 12 pautando o meses. Mirley. Ele tá pautando o Mirley. Assessor do Vai, o assessor do Mirley. Aí o pessoal começou a usar o canal de corte. nada! Aí, então, Mandaram um eram WhatsApp. 2 canais. Tinha Regis o canal Magal, principal e o o canal de assessor do cortes. Mirley. Daí a gente começou a usar o canal de cortes pra voltar com o programa. Mas o programa foi tancado por conta de uma entrevista. Com o E eu tava no começo, era o primeiro ou segundo programa que eu tava fazendo mais um podcast. E a gente chamou o Alan dos Santos pra entrevistar. Só por curiosidade, quantos Ele não falou nada podcasts você demais, derrubou? tá? Ele não falou nada demais. Não, é pelo cara, velho. Putz, eu derrubei outro também. Derrubou outro? É tradição? Da Paulinha, da diretora do Pânico. Eu derrubei porque... Da Paulinha? ela, Ela é uma esquerdista? Não, a diretora do Pânico não é a Paulinha Carvalho, Ah. a diretora do Pânico. Por quê? O que você falou lá? Ah, tinha uma mulher meio doida, eu esqueci o nome dela. É celebridade, subcelebridade de internet, a mulher. E eu tava com a Paulinha, tava com o cara que tava apresentando. Daí essa mulher entrou no programa, acho que meio atrasada até. E eu tava falando que não existe gordofobia. Eu falei pra ela. Falei, não existe gordofobia dela. Ai, mas e o caso da minha amiga que foi Fulanizou. demitida porque tinha comido demais, sei lá, o que ela falou. Daí... Tinha mandado 4 pizzas numa noite. que tava acima do peso. Falei, meu, de onde você tirou isso? Aí ela, o quê? Aí ela falou, não, mas você não acha que a mulher sofre mais no mercado de trabalho? Eu falei, claro que não. De onde você tirou isso também? Sofre mais Daí- no parto, velho. Isso que sofre. Exato. Daí ela se revoltou, levantou, saiu do podcast. Eu continuei, era gravado, não foi ao ar, inclusive. Foi perdido Tá na nuvem da Dilma. na nuvem do universo. E a mulher depois fez um vídeo no YouTube falando que se um nazista senta na mesa e você continua sentado, você vira nazista também. Caralho. Por isso que ela se recusou a ficar sentada na mesa. Olha aí. Só que ela não falou meu nome, ela não falou nada. Mas saiu no UOL. O UOL repercutiu, mais uns sites de fofoca também. Todo mundo de quem eu não gosto é nazista. Mas isso é um livro, né? Acho que é da tática da Márcia Tiburi, né? Tiburi. Como lidar com nazista. Claro. Não tem um, né? Então, Denis assim, não tem uma dá- regra. Da Márcia, acho que é fascista, não é? Não sei. Eu tô Mas aqui eles adoram usar esses termos. esses termos extremos, né? Eu tentei ler esse livro. Nessa ideia do STF. Não tem a menor Não dá, condição. não dá, não O tem a cérebro menor começa a condição. sair Não dá, pelo não dá. nariz, você Sai. sente aqui escorrer aqui, ó. Isso é o cérebro. É verdade, Daí você é começa verdade, a relinchar. É muito ruim. E daí você cai de muito 4, ruim, nasce uma crina em você e você vira um animal. Essa foi boa. Aí de repente você gosta da cloroquina. Foi bonito. Poético. Exatamente. Cara, deixa eu falar. Nessa ideia do STF, tem um cara que a gente gosta muito dos romanos, né? Deu pra perceber que dos romanos, dos gregos. E Juvenal, o Caio sabe muito, as sátiras dele. Grande Juvenal, queremos Juvenal. Juvenal. Escrita no final Cara, do século solta I pro um século Juvenal. XX. Juvenal do hot dog. Tá ali, ó, na porta ali, ó. Grande Vende ali. patrocinador Cara, tem uma frase muito conhecida. Quem vigia os vigilantes? E você, que fez direito e sabe por dentro como que funciona, é um cara especialista na Constituição. Eu te pergunto, como que a gente faz? E como é que você passou tanto tempo na sua vida estudando aquela bosta da Constituição de 1988? Primeiro que Quem vigia? eu era bombardeado todos os dias por professores falando que a nossa Constituição é muito moderna. Constituição Cidadã. É a Constituição Cidadã proclamada por Ulisses de Moraes, dia 5 de outubro de 1988. Um plenário cheio do Congresso Nacional. Maravilhoso. Porra, aquilo lá é um lixo. Aquilo lá fede até hoje. Aquela
porcaria. Mais de 125, acho, já emendas constitucionais. É uma porcaria sem tamanho. Chorume. É um churume. É um negócio que devia estar enterrado a 7 palmos, que nem aquele livro do demônio lá, do filme A Morte do Demônio. Claro. Você tem que jogar a Constituição num buraco. E pôr fogo em cima. Esse é o corte do comunista que vai me levar pra cadeia. Esse é o corte que vai me levar lá, aproveita, preso. pessoal, vamos lá, né? Mas Compartilha. curte e compartilha. Mas o grande problema da Constituição é uma excrescência de 250 artigos, uma infinidade de incisos, alíneas, parágrafos e prato cheio para o relativista, né? O relativista, ele pega em textos prolixos Nos ele intertextos. pira na prolixidade do texto normativo. E daí você junta um relativista canalha com um Supremo com poder quase absoluto já, né? Absoluto. E você joga ainda uma hermenêutica chinfrim, Com um monte de que é a oportunista. interpretação teleológica. Você sabe que merda é essa, não? Você tem 4 métodos de O que interpretação vale é no onde eu direito. quero chegar. A interpretação a interpretação literal, a sistemática, essas duas são as mais desejáveis. Ou seja, você lê a norma da maneira como ela se apresenta, Aplica. dentro do contexto que ela está normativo. Ponto. Acabou, morreu. É assim que o mundo inteiro que prosperou, fez e faz. Depois você vai para histórica. Você fala, não, o que ela tem a ver com aquele momento histórico? Já é uma coisa mais sarau da PUC. Aí já não funciona. E daí vem o mais filha da puta ainda, desculpa. Não. Vem o mais cretino ainda Deve e falar. fala qual é o espírito dessa norma, o que ela quer dizer. Espírito da norma. Então daí você quebra Aí você vê o falo sendo Obrigado. construído, né? o falo que vai entrar no... Claro. no- O espírito da norma, desculpa, é de uma arrogância extraordinária. Porque daí você mata o legislador. Acaba o legislador, acaba a norma. Na verdade, é a sua pré-compreensão toda lá, ideologizada do que você quer aplicar. Dane-se a norma, na verdade. Não devia nem existir esse método interpretativo. É uma excrescência, uma aberração, uma bizarrice. Só que isso é incentivado por professores de esquerda em todas as salas de todas as faculdades de direito do Brasil. Porque daí ele usa essa norma para promover justiça social. Conta a história da sua tese de promover doutorado, equidade. que foi bem nessa linha, né? Você tentou fazer alguma coisa que não conseguiu no final das contas. Foi. Um beijo pro professor André Ramos Tavares, que hoje é ministro do TSE. Isso aí. Ele é bom ou ele é ruim? É foice e martelo. Escuta a história. Assim... A professor- história fala por si. O professor é um dos motivos pelo qual, assim, eu respeito... Eu não respeito. Obrigado. Toda vez que o cara começa com o devido respeito, cara ele vai sincero. Com a desrespeitar. devida vênia. Com a devida vênia, Não, eu vou ser vai sincero, eu vou ser sincero. Não dá pra você... Eu tive um processo de Passa pra mim o filósofo. doutorado, foi muito conturbado. Eu queria fazer uma outra tese, ele me colocou pra fazer outra tese e... O que em si já é Uma excrescência. Não é orientação, né? Não é orientação. Educação não orientador é... que diz que trabalho que você tem que fazer. Não é orientação. E daí, óbvio que você não quer criar problemas, criar dilemas, criar entraves com seu orientador. E no final das contas, eu acabei fazendo a tese nos moldes que ele tinha proposto. E hoje eu me arrependo disso. Eu até brinquei com o Denis. Se eu pudesse, eu rasgava o meu diploma da PUC de doutorado, rasgava o meu diploma de mestrado e rasgava o meu diploma de graduação. Nesse nível? Mas qual foi a conclusão que você chegou dessas 3 coisas, assim, que a ponto de você ter esse tipo de sentimento em relação... Cara, eu acho que não me ajudou a construir nada. Você não respondeu uma pergunta? Qual? Qual pergunta? Desculpa. Não, assim, Na tese, quando você você tá faz... falando? Não, assim, porque... você Aquilo é um teatro. Banca de doutorado e de mestrado é um teatrinho ridículo, Não, patético. Mas você estava tentando responder uma pergunta. Você dedicou seu tempo, sua atenção a responder uma pergunta. Ou não, Tudo bem. A experiência que eu absorvi de tudo isso, eu vou transformar em algo produtivo. Não, tudo bem, mas isso tá no etéreo, né? Mas assim, cara,
Por que você acha que não foi útil para você estudar esse... Porque foi totalmente enviesado. Entendi. Porque toda hora que eu queria buscar um cara de direita, não fazia sentido. Conservador, uma fonte, um marco teórico, um desafio para falar sobre uma questão que eu acho premente, necessária, urgente no Brasil hoje, eu sou tolhido, eu sou cortado. Então, não, esse não é o caminho. Fala lá de ativismo judicial. Mas como se fosse bom. Entendi. Porra. Por isso que eu escolhi o bias. Eu quero criticar. Eu não quero passar pano para ativismo judicial. É isso aí. E daí eu tive que escolher, entre as palavras e o método de escrita que eu usei, uma maneira de adotar uma posição semi-neutra, bizarra. E eu me envergonho disso. É isso que eu entendi. Sabe, você cria um constrangimento ferrado pro orientando e você coloca muita grana naquela porcaria. Porque, cara, eu gastei uma grana naquele doutorado. E tempo, né, velho? E tempo, né, velho? Tempo bizarro pra ficar ouvindo bobagem ainda de vários professores. Quer dizer, o que eu ouvi de bobagem de professor de doutorado não tá escrito aqui. Entendeu? E como é que, como é que você vai tentar não ser preso lá no canal, no Tank, no programa? Eu acho que o importante... Porque assim, infelizmente, eu faço a pergunta meio que ironicamente... Tava escrito aqui, ó, você tem receio de sofrer juridicamente... Mas eu tô falando de verdade. Até com a sua liberdade, por causa de expressar opinião, Marcão. Você que é um cara que é extremamente... Né, que realista, fala mesmo. E bem autêntico, que exala a autenticidade. Que eu acho que se eu tô me propondo a cumprir um papel, de uma missão, na verdade, né, de falar o que eu vejo que tá acontecendo de errado e lutar pelo que é certo, eu vou lutar para não ser preso. Eu não vou deixar isso acontecer, não vou aceitar. Lutar sem armas, tá? No sentido metafórico. Nem pode, os caras Mas nem a galhofa sobra mais pra nós, né? Tem um monte de humorista sendo preso. Eu tenho que explicar também o que eu tô falando aqui, mas Disclaimer. Mas eu acho que como tem uma escassez gigantesca de gente fazendo isso, eu não posso me eximir dessa postura. Eu tenho que adotar essa postura porque, cara... Todo mundo sucumbe ao medo muito facilmente. Eu prefiro acreditar que não vai acontecer e que eu sou irrelevante por enquanto no começo. Apesar de eu saber que tem alguma ressonância, que tem uma rede social grande, o Adrilles também, eu sei que movimenta algumas pessoas, mas eu tenho um senso de discrição, eu tenho uma ponderação na hora de falar, eu não sou... A gente fez várias brincadeiras aqui, mas eu tento não soar agressivo. Isso não é, cara. Comparado não é. Eu fico com a veia. Mas a minha veia aqui do pescoço fica vermelha e meio estourada. E às vezes pode dar uma impressão, uma conotação estranha. Mas eu acho que dá para mudar o que a gente está vivendo hoje com a mobilização das pessoas e furando essas bolhas. Se eu não fizer isso, vai ter uma voz a menos fazendo isso. E eu não vou aceitar que esse papel. E, pô, que legado que a gente vai deixar também, né? Eu vou chegar pros meus filhos, pros meus netos, vou falar, não, na época que o negócio tava feio, eu meti o rabo entre as pernas e fiquei debaixo de uma ponte lá, fiquei escondido. Não fiz a minha parte. Não fiz a minha parte. Porque eu me propus a fazer só isso. Abrir mão do escritório, abrir mão de tudo, tem essa oportunidade... Eu vou usar isso daí pra fazer o que eu acho que é certo. Senão eu sou um covarde. Você acha que a gente devia ter um fabianismo de direita pra conquistar os coraçõezinhos alheios? Não, cara, porque assim, existe uma praxis, né? Existe algo que tem que ser... Esse é o lado comunista do Regis. Toda vez ele tem um lado... Irmão, eu tô falando assim, soviético. É pelo contrário. Não é nem um pouco soviético. Eu tô falando o seguinte, os caras usam isso, o fabianismo todo. Olha a social-democracia como que é. É puro fabianismo. O que ele tá querendo dizer é, a gente vai ter que fazer uma concessão de princípios. Tem que ter... Você acha que a direita, pra conseguir ter resultado prático, não só teórico e as ideias, a gente concorda, a gente tá 100% alinhado nas ideias. Tô falando da praxis, como que a gente vai resolver ela? Cara, a praxis é essa concessão já dentro da direita.
É o seguinte, dentro do lado libertários, vem aqui. O ANCAP. Vem aqui, ANCAP. O Denão, ANCAP. Larga Neném ANCAP. Vem aqui, Neném ANCAP. Seu tanque blindado, largue ele. Vai lá, Neném ANCAP. Você quer asfaltar a própria rua, ANCAP? Vem aqui. Vem cá. Vamos tentar ajudar a começar a realizar o seu sonho de asfaltar a própria rua. Vamos começar. Primeiro, se você fica descendo cacete na galera, do Marcel Van Hatten... Não, porque o Marcel Van Hatten, há 3 anos, falou mal do Bolsonaro, ou do fulano, ou do ciclano. Cara, vem aqui. Segura a onda aí, irmão. Segura, bicho. Eu sei que você quer tirar petróleo do Alasca. Calma, a gente vai tirar petróleo do Alasca. Deixa eu te falar, contra o Orlando Gomes, contra a dinocracia, contra essa galera da esquerda, hoje tem um cara, dinocrata, dinossaurão grande. Os herbívoros eram os mais gordos, que engraçado. Justo, né? Eram os maiores. Era. Ele não é herbívoro, não. Mas não é grande. Não. O que ele faz? Ele deve comer que ele come? picanha. Come nós, né, mano? Come nós. Tem uma lenda que comunista come outra coisa. Nossa! Essa é boa. Chama o CCC. Comando de caça. Acabou de fechar o canal. Nós estamos se esforçando, né? Não vocês estão querendo. Vocês estão pedindo. Tá borderline esse programa. Pedindo. Por falar em borderline, assim, já que eu tô com a carta aqui do filósofo, e muito do que vocês estão falando aqui, né? Eu vou sacar aqui o Aristóteles e vou trazer o velho da Virgínia. Olavo. O velho da Virgínia falava o seguinte, né? Que você tem, baseado em Aristóteles, esse foi o primeiro livro que eu dividi com o Reginho e falei do velho. Ai, foi gostoso. A teoria dos quatro... tomando vinho e foram ler Aristóteles? A gente tava fazendo coisas melhores antes. Tá. E aí, falando das 4 formas de discurso, né? Então, quando ele fala de poética, de retórica, de dialética e da lógica, né? Então, e a gente acabou de falar aqui de que isso é uma dificuldade, né? Você, quando vai comunicar alguma coisa, especialmente assuntos políticos e tudo mais, a direita não tem esse traquejo de transitar entre essas formas de discurso. E talvez seja isso que o Magal tentou falar no sentido de, poxa, esse fabianismo, né? Nada melhor do que um comunicador formado, né, em direito, né, para poder dizer pra gente o que você pensa disso, dessa semiótica, né? Eu acho maravilhoso isso que você falou, porque eu chamo o Denis pro programa, tem um monte de pauta legal pra gente bater, quebrar o pau, discordar. Eu e o Denis. Porque eu já vi conteúdo dele antes, eu acompanho ele no Instagram, eu acompanho ele em outras redes sociais também, já vi palestras no YouTube e tal. Só que pro momento histórico que a gente vive hoje, eu vou priorizar pautas onde a gente é consoante. Sim. Simples assim. É isso que o pessoal precisa entender. Precisa ter um quê de equilíbrio e inteligência emocional nesse quesito que remete a Tucker Carlson entrevistando Glenn Greenwald sobre Big Techs. Em todo o resto, Tucker Carlson vai discordar do Glenn Greenwald, porque ele é um esquerdista, ele é um progressista. Regressista. Mas ele chama... Gostei que você tá querendo fazer. Ai, garoto. Caralho, é isso mesmo. Vamos reposicionar a semântica brasileira. É isso, ressignificar. Isso é praxis, isso é fabianismo. Então, o Tucker não Carlson... caga, não chama do negócio, tá tão legal, cara. Não chama direita, porra. Direita raiz, irmão. Direita raiz, irmão. Corinthians, velho. Isso aí, meu irmão. Bom. Então o Tucker chama o Glenn Greenwald pro programa dele e naquela janela de entrevista de 5 minutos, 7 minutos que ele tem, ele vai falar dos temas que eles concordam, dos temas que eles estão alinhados. Big Tech, Big State, Deep State, desculpa. E tudo isso que eles são contra. Uhum. Mas o Glenn é de esquerda, o Tucker é mais à direita, é conservador, é católico, sei lá. Tá, mas assim, nesse ponto eles estão, juntinhos. Então, esse casamento dá pra fazer em Brasília muito bem, mas precisa de um cara com tempo, com paciência e com grana. Precisa de grana. Grana mexe isso daí. Pode ser terceiro setor, pode ser empresa privada, qualquer entidade. Mas tem que ter alguém fazendo meio de campo. Quando a gente fala de José Dirceu, José Genuíno, esses crápulas aí do PT, esses fundadores e tal, eles se nutriam de grana de corrupção a vida inteira. A gente sabe disso, tudo condenado por isso. Mas na direita, como não tem grana de corrupção,
para esse quesito de articulação e de entrosamento entre os parlamentares, ela simplesmente não existe. Fala com qualquer deputado federal. Ele vai para o gabinete dele, ele sai do gabinete dele, vai para o plenário, vai para a comissão. É isso. Tá. Não tem. Eu preciso de uma reunião aqui no meio. Junta todo mundo numa sala. É dedo na cara, é gritaria na sala fechada. Né? Com bastante água. Porque a galera vai ficar com a boca seca, bravo, nervoso. Mas assim, enquanto não tiver um alinhamento e uma postura, eu até brinco, né? Pô, tem que ser que nem o bloco do exército romano. Você tem que fechar o bloco e falar, agora é obstrução. 118 caras que seriam alinhados com o pensamento de oposição e da direita votaram a favor da porcaria do arcabouço fiscal. Se não tivessem os 118, União Brasil, republicanos. Pô. Bizarro, velho. Republicanos, 30 do PL. 30, tiririca. Tiririca. Esse lixo. Aí você pega esses caras, você fala, pô, se eles não tivessem votado a favor do arcabouço, não teria passado, teria dado 254 votos, precisava de 257. Não passaria. Sim. Seria uma puta derrota maravilhosa, fragorosa pro governo federal. Então a gente perde muito em termos de articulação. Infelizmente. Mas os capitalistas brasileiros querem colocar dinheiro nisso? Então, esse é o problema, né? Eu acho mais estranho. Porque daí você fala dos oligarcas, né? São os oligarcas. Os caras não querem colocar. Exato. O oligarca, ele tá mais preocupado em continuar a ter fazer o lobby. Dentro do arcabouço tem lá uma linha de refinanciamento para o setor dele. Exatamente. Tem uma linha de benefício tratamento tributário diferenciado. Tem uma linha ali que é boa para ele. Porque ele colocou lá com aquele deputado que é o Tiririca. E aí? O Tiririca colocou para ele. Você fala, o Tiririca é inofensivo. Uma ova. Tiririca coloca um trechinho ali no projeto, coloca de última hora. Penduricalho ali. Porra. E o negócio vai. E o Tiririca ganhou, o oligarca ganhou. Aí você fala, não, mas o agro brasileiro é conservador. Os oligarcas, eles estão acima dessa relação de postura conservadora. O agro médio brasileiro, sim, middle... Como é que é? As empresas que não são grandes, que não são essas... As médias e pequenas empresas. Middle market, né? O cara muito grande, esse cara tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com ele, porque para esse cara não tem direita ou esquerda. E o Bolsonaro desagradou muita gente assim também. Isso é fato. Mas ele teve razão nisso. Que ele falava isso daí e tem que tirar o chapéu para ele. Ele falava, uma vírgula que eu mudo de uma portaria, eu posso ganhar R$1 bilhão lá fora. O Bolsonaro falava isso. Em reunião presencial com ele. Falava, e eu não vou fazer isso. Então, isso tem que tirar o chapéu pro cara. Porque o esquerdista... Cara, você acha que petista tá preocupado com isso? O cara faz uma escrow account lá numa offshore, faz qualquer coisa fora do país. O esquerdista é o que mais está macumunado com esses plutocratas. Sem dúvida. Sim. Esses são os que mais... A cooptação do Estado junto com esses grandes empresários... O Partido Comunista Chinês é a maior prova disso. Isso é a base do fascismo e do comunismo, cara. Esses caras estão muito alinhados com... Tio, isso é a base da Lava Jato, né? Ah, boa, é verdade. O próprio Olavo de Carvalho fala que os capitalistas americanos financiaram a União Soviética inteira. Sim, Eles fizeram o parque industrial da União Soviética inteira. Inteira. Ô Marco, quem vai ser o próximo líder da direita para daqui a 3 anos e qualquer coisa? Denis Xavier. Denis Garcia Xavier. O avassalador. Não, obscuro. Coloca a sua bola para funcionar. Ele vai voltar pro novo e vai fazer isso por nós. Cara, a gente vive tempos tão estranhos, porque se você perguntar para mim se eu confio na rigidez do processo eleitoral, eu vou falar que não. Não, o Bolsonaro eles vão torrar, não vão? Não, tudo bem. A premissa de a liderança política, eu até acho que tanto faz qual liderança surgir, porque eu não confio mais. Eu não confio mais no processo eleitoral. Entendi. Ele é fechado, ele é escuso e ele se provou protegido por um bando de cachorro louco lá no TSE. O que esses caras são? Mas a sua tese é que o Bolsonaro ganhou a eleição? Não, a minha tese é eu não confio. Tá.
Você pode provar alguma coisa da eleição? Não. Do sistema? Não. Se eu pergunto, eu sou caçado? Se eu pergunto, minha página é derrubada? E o problema é que isso não dá nem pra ser Onde uma está a pauta legitimidade Não, disso? qual que é a legitimidade de um sistema eleitoral que se você pergunta, é ato antidemocrático? Se você pergunta, você pode ir pra cadeia. Se você pergunta, Brasil Paralelo nem perguntou. Ia fazer o documentário da facada em Jair Bolsonaro. Que na verdade antes se chamava Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Os caras derrubam o documentário da BP e daí a BP relança com medo com outro nome. Então, cara, desculpa, não dá mais pra confiar. Eu não confio. Só, você acredita que quem ganhou? Eu não acredito nada. Eu só acho um lixo. E eu odeio essa desconfiança. Porque eu, como cidadão, eu tenho a prerrogativa de desconfiar do processo eleitoral. E eles têm a obrigação de me explicar. A hora que eles começam a me dar explicação torta e não dar transparência... Ou impedir o questionamento. Lembra o que aconteceu do cara? Teve um servidor lá que foi pra Polícia Federal fazer um depoimento ele falou que estava correndo risco da vida e da segurança dele. Porque ele estava se sentindo ameaçado. Foi um servidor do TSE durante o período eleitoral. Era o cara que cuidava lá das inserções dos programas em rádio, em TV, que foi objeto de denúncia, que eles não levaram para frente. Mas isso é uma atitude conservadora, né? Essa desconfiança, né? Olha, a política não vai resolver isso. A política não tomou o lugar da graça. Isso é o melhor do conservadorismo. Então, essa postura cética. Essa postura cética, de dúvida. Não vai ser esse porra que vai dar a solução aqui, né? Então, assim, desconfie. Né? Isso passou de uma hora para outra a ser crime, né? Isso que é muito louco, né? Crime ou, né? Atentado à ordem pública, né? Por isso que eu gosto de lembrar daquela cena de Esparta. Sem alusão à violência. Isso não é um convite à violência. Termópile! Isso tem que falar. Isso é maravilhoso. Porque quando o Leônidas joga a lança contra Xerxes e sangra Xerxes, ele perde o aspecto de divindade. Ele sangra. Rodrigo Santoro. Oi? Rodrigo Santoro. Maravilhoso. Rodrigo, queremos você aqui. Ele tava lá com 3 metros de altura. 3 metros de altura. Aquele corpo sarado, dourado. 48 coisas no pescoço, assim, colado. Aquele peitoral, aquele cheio peitoral. de brinco e piercing. Piercings no mamilo. Vocês são bem esquisitos. Mas então, enquanto o TSE e o Supremo não forem chamados à sua responsabilidade, não forem devidamente responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, a gente vai viver num estado de exceção. Eu um estado de exceção muito terrível. dessa imagem. Muito. O que você está dizendo, em outras palavras, é enquanto esses caras não, metaforicamente, sangrarem, eles vão continuar assumindo o papel de deidades, divindades, deuses sempiternos, encarnados e ditando os nossos destinos. E eles estão felizes com esse papel. Quem não ficaria, né? Pô, é a melhor e maior sensação de invencibilidade que existe na Terra. E eles estão confortáveis. Eles estão, porque eu estava vendo esses dias um evento do lançamento do Anuário da Justiça. Um monte de gente de direita em volta deles que acha que eles são uns bostas. Um bando de lixo. Gente que eu conheço. Aí tira foto, Junta aí. Plim. Black. Plum. Pra quem não tá ouvindo, eles estão tirando foto. Então, aqui. quer dizer, eles estão numa bolha absurda, porque só tem puxa-saco em volta da corte. Só tem vassalo. Só tem gente que se submete... ou melhor, tem medo até. Ou os caras têm medo, ou é um puxa-saco, ou tá ganhando alguma coisa. Ou tá ganhando alguma coisa. Então, eles estão presos nessa situação que eles se colocaram também. E eles não têm a menor autocrítica. Mas aí entra, né? Acho que a história ensina pra gente que todos que beberam dessa fonte... acabaram de uma forma meio ruim, né? Acabaram de uma maneira trágica. E aqui não é uma ameaça. São os primeiros a rodar. É só uma constatação. São os primeiros a se fuder. Irmão, veja a Revolução Francesa, meu amigo. Não há Revolução Francesa que vocês aprenderam na escola. Mas veja a Revolução Francesa. A Revolução Francesa da escola, Robespierre é um anjo. É um anjo, a coisa maravilhosa. A morte dele é muito legal, né? Você soube dos detalhes da morte dele, não? Que ele leva um tiro no maxilar. Não, conta pra nós. Ele leva um tiro no maxilar, aí ele vai pra cadeia, lá pro calabouço, daí amarram uma faixa em volta da cabeça dele, o sangue coagula, quando ele vai pra ser decapitado... Pra guilhotina. Pra guilhotina, o Carrasco... Sim.
baixa a guilhotina, só que a faixa que está em volta da cabeça impede de cortar o pescoço. Daí levanta a lâmina de novo, o Carrasco arranca a faixa que está em volta do maxilar dele, com sangue coagulado, e arranca a mandíbula dele fora. Pela força que ele usa. Então ele acaba sendo decapitado pelo próprio sem a mandíbula, com a língua de fora, aquela cena grotesca, porque a mandíbula dele foi embora. E daí, tchau. Muito bonita essa imagem. Bonito. Muito interessante. É legal. Eu gosto. É tipo o do Trotsky também, com a picaretada na cabeça, né, cara? Puta, é lindo. Sim. Também, né? De costa. É verdade. É bonito, é poético. É lindo. Pensa. Eu acho Já lindo. sei, eu quero te matar, já sei. Eu vou pegar uma picareta e vou dar na sua cabeça. O cara armado, o cara com uma bazuca. Em vez de não, vou dar uma picaretada na cabeça. Vocês estão muito agressivos. Mas é um negócio muito louco, né? Como a violência faz parte desse espírito revolucionário, né? Os revolucionários, eles têm tesão por isso, né? Eles gostam de violência. Também fica 5 anos ouvindo Foucault, né, cara? Na faculdade. Aí o Foucault que gostava, era sadomasoquista e gostava de ficar pendurado lá em clubinho de sadomasoquista. Isso é fato histórico, eu não tô inventando. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Esse cara é meio estranho. Mas é uma galera depravada. E ganhou um espaço de protagonismo ferrado na nossa cultura hoje, né? Total. Na verdade, a tradição da universidade brasileira, ela é fundamentalmente francesa, que fundou a USP. River Gauche do Tietê. Ancorada nesses valores. Ancorada nesses valores. Aí criou toda a geração do Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, essa galera toda. Eu teve uma ideia, você falou muito de como as leis são criadas, né? Aquilo que é feito em volta, que você cria por um objetivo, mas tem outro. E o direito positivo, ele acaba por destruir um direito natural. Sim. Isso é muito claro, né? E a primeira coisa que você aprende na universidade, na PUC pelo menos, é direito natural, lixo. Não confie no direito natural. E como é que pode isso? Mas olha o jogo, né? Não confie no direito natural. Confie no que a gente tá dizendo. Confie na lei. Isso. Como se os seus direitos viessem de um código que é estuprado por um ministro. Isso. É isso. Mas ele é ungido. Ele é ungido. Então você fala, cara, se a única sol. coisa que eu tenho é o direito positivo e ele é estuprado por um ministro, então tudo Engole bem. o choro. Então o estupro tá liberado. Assim. Engole É a o voz choro. do oráculo, irmão. Obrigado, oráculo. ministro. Hoje você me estuprou menos, ministro. Obrigado. O que seria de nós, né? Por isso. Mas, cara, a PUC é a faculdade o meu professor de teologia dava José Saramago pra gente ler. Para. Tô falando sério. Ensaio sobre a cegueira e ensaio sobre a lucidez. Foram os 2 livros que eu tive nos 2 semestres de teologia que eu tive. Então Caraca, velho. É PUC, né, bicho? Não. Caio, você vai apresentar os livros. Explica pro convidado o que é o pitch do livro. Não, você apresenta e ele explica. Porra, Cara, então assim, ó, 3 ideias, 3 coisas que estavam passando aí na nossa cabeça e que resolvemos... Tem aí, hein? Que tinha a ver com o episódio de hoje. Então, o primeiro exercício do pitch do livro é você, baseado nessa conversa, no melhor estilo Mãe de Ná, dizer quem foi que trouxe qual livro baseado no que você conseguiu captar da nossa percepção, da nossa personalidade, da nossa sensualidade. Do nosso sensualidade. Então esse é o primeiro. E o segundo exercício, depois que você escolher e a gente fizer o gabarito aqui, quem você vai escolher um livro e a gente vai vender esse livro para você vai escolher qual que você vai levar para casa. Apresenta os livros para ele ver quem trouxe qual, por favor. Joaquim Nabuco e o Brasil na América, de Olímpio de Souza Andrade. Esse livro aqui estava na biblioteca de alguém perdido em algum lugar muito profundo. No sebo do hospital, provavelmente. A Desobediência Civil, Turreau. O quê? Turreau. Tá fazendo a escola de francês do Camarão? Tá. Porque não tá aí. O cara vai te humilhar. Manual de Epiteto. O Epicteto. Epíteto. Não, epiteto. Não, tá bom. É epiteto. Agora o cara fala também. A arte de viver. Chupa esse melhor. doutorado, seu trouxa. Chupa, seu trouxa. Você tem doutorado? A porra toda. Chupa, eu fiz doutorado. Você fez doutorado? Eu fiz. Então, parabéns. Eu fiz. E, ó, quem trouxe qual livro, meu amigo? Pega os livros aí, velho. Quem trouxe qual? Ó, vamos lá. Dá o chute aí, Mãe de Ná. Mãe de Ná. Epítetos. Denis Xavier? Olha que você pode mudar, hein? Denis.
Olha que você pode mudar por quê? Não, pode voltar, pode mudar de novo. A minha original era Denis, a desobediência. Denis civil. Na desobediência civil. Caio. Caio, Manual. Joaquim Nabuco e Epíteto Reginho. Eu errei tudo, né? Epítetos. E aí, conta pra ele que ele Vamos podia contar a gabaritar. verdade, Ele você podia tava- gabaritar? Você deveria... Você caminhou Você pro... caminhou. Sei, cara, você mudou na Mas última nós hora o teste, trocamos velho. aqui, meu Você mudou na última hora o teste, imagina. velho. Acertou o Caião. 30 segundos de pitch. Errou. Nós você vai começar hoje porque você tá muito folgado. Cara, eu ganhei todos que eu participei. É por isso que ele tá nervoso. Mentira! É, Vai, então eu vou- Mentira! Mentira! Cara, eu vou aqui, ó. Mentiroso! Joaquim Nabuco, velho. Grande Nabuco, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. Vem cá, seu gato. Né? Então, assim, polímata brasileiro, entendeu? Polímata. Você não sabe o que é polímata, cara? Polímato é aquele negócio de polir, não é o Polir, carro? cera, tal. Polir então, o mato, polímato. é que nem cera Karate Kid. Você vai pulindo e você vai aprendendo, entendeu? Então, assim, o polímata é o cara que aprende as coisas sozinho. Não né? é isso não, cara. É mais do que isso. Poli, do grego, de vários, muitos. Mathés, que vai dar inclusive matemática, mathetes, que é professor, é o conhecimento. Então é o homem dotado de muitos conhecimentos. Puta que pariu! aparecer, velho! No pitch do outro! Hashtag ovulei. Não falei mais nada. Leva essa porra. Esse é o pitch. Adorei. Ah, mas é justo. É eu justo, gastei velho. tudo que eu tinha. Tinha aqui, velho. Tá, então deixa eu... Vou primeiro, depois você vai, porque Pita tá mais fácil, vai. O meu querido amigo Marco Antônio Costa, velho. Eu só vou tirar isso aqui porque eu preciso, que eu tenho vários livros que não tem. Porque eu sei que você vai comprar meu... Larga essa porra aí, velho. Você esquece essa merda aí. Vou te trazer livro... Ó, você vai ter que Vai escolher lá. um dos três Sim, senhor. e você vai escolher esse aqui. Sabe por que você vai escolher? Por quê? Porque você é a cara da desobediência Puta, civil. ele tá indo no caminho certo. Ele tá metendo um sempre apelativo. faz Tá isso, apelando. cara. Ele sempre Sempre faz faz isso. Ele sempre ganha. Meu irmão, além de você ser a cara da desobediência civil, esse homem, Turro, um americano, nascido em Massachusetts, ele foi um cara que... Sabe o que ele fez para desobedecer o Estado? Obedeceu, né? À época, ele parou de pagar imposto porque ele não estava de acordo com guerras no México, com escravidão. Ou seja, em nome da liberdade, igual você está, em nome da liberdade. E quando ele fez isso, quando ele fez essa desobediência civil, ele provocou algo em outros que estavam ao seu redor. As baleias Que ficaram olharam tristes. para aquilo e falaram, eu vou fazer a mesma coisa. Fantástico. E isso criou uma rede de pessoas que, através da comunicação, o que você vai estar fazendo, que mudaram a América. Por isso que eu Marco acredito teve um que eu trago orgasmo. esse livro pra você, meu cliente, meu amigo. Ele entra de carrinho, né? Não vale, Ele tá né? emocionado. O cara ele me entra... xinga, mas eu sou bom de vender as coisas, Eu velho. gostei. Puta pitch. Obrigado. Agora Agora vai lá, fala do epíteto. Agora eu tô meio... Vamos lá. Eu tô intimidado, isso daí. Foi muito bom. Não fique intimidado. Sabe por quê? Porque Epíteto a é grande. Alux Investimento nunca te deixaria intimidado. Ó. Ó, Muito pelo contrário. Nunca, muito pelo contrário. A Alux não te deixaria Olha só! Ele meteu o merchan no meio. ele meteu mexendo no meio. Aí, vai, Aí, vai, ó, Brasil. vai. É o pitch, esse é o pitch de verdade. E vou te falar, você tem dinheiro, né? Você não quer mandar dinheiro pra fora. Você tem cara que tem dinheiro, velho. Você é branco, Mas tem não olho adianta. claro. Eu tô ficando com medo, alto, cara. forte, bonito. virou Você um tem monstro. dinheiro. Você Ele tem dinheiro, virou. velho. Você tem dinheiro e Tá olho na azul. cara que você tem Ele dinheiro. virou o dinheiro João azul. Kleber aqui, pô. Os caras te ajudam a mandar dinheiro pra fora do país. Isso é importante. É por isso que eu tô falando. Especialmente pra Foge quem é dessa perseguido porra. político. Exatamente. Especialmente pra quem vai fazer uma desobediência civil. E agora, quanto? Quantos por cento da tua carteira? Achei que você ia perguntar quanto dinheiro ele tem, cara. Não, é muito, né? Por aí. Não, hoje em dia é 80%, né? Mas os caras te dão uma boa orientada, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, pra quem quiser conhecer www.alox.investimentos.com, por favor, continue seu pitch. Ô, Reginho, Do não- Epítetos. Agora vai. Agora o Epíteto agora. vai entrar. Ó, agora vai entrar. Cara, esse sujeito aqui... Um dos grandes. Não, esse cara é extraordinário. Ele talvez tenha dado a palavra sobre a ética estoica mais extraordinária no curso do tempo. Porque, de alguma maneira, ele vai... Porque os estoicos, ao contrário do que as pessoas imaginam, não tem só a ética.
A ética é uma dimensão do estoicismo, mas não é a única. E ele consegue, vamos dizer, dar uma visão sistêmica da dimensão ética que corroborou o estoicismo em 500 anos. Entre outras coisas, tentando demonstrar em que medida nós devemos, diante das coisas da vida, focarmos no bem e no mal daquilo que nós dominamos, no universo que nós dominamos. Ele vai dizer um negócio que você vai gostar muito. Ele vai dizer, só existe o bem e só existe o mal a respeito daquilo que nós podemos mudar. O mundo lá fora é cheio de coisas que nós poderíamos considerar injustas, amiguinhos. Mas elas não são injustas, elas são como elas são. E diante daquilo que é como é, não existe o bem ou o mal. Não? A morte não é nem o bem nem o mal, é só um dado de fato. E Epiteto vai dizer, ora, portanto, não faz sentido você se ocupar dessas coisas que não podem ser nem o bem nem o mal, são simplesmente aquilo que são. Legal, novela Foque do naquilo livro. que é. Novela do livro, novela. Maravilhoso. Um brinde à dicotomia do controle. Eu ficaria muito em dúvida entre esse daqui e esse daqui. Já que Brinde à dicotomia do controle. Viva. Marcão, Saúde, viva. saúde, viva, viva. Novela, beleza, novela é 1 minuto, né, cara? O cara falou 8 minutos, mas tudo bem. Tudo bem. Ele falou 8 minutos, foi bom, 8 minutos. Mas qual livro? E é importante essa decisão aqui, meu amigo. Isso aqui vale muita coisa aqui. Isso aqui fica 15 dias sendo falado nos grupos. 15 dias. Qual livro você vai levar pra casa dos 3? E os caras estão apontando, os apoiadores estão apostando aqui. Quem tem aposta. Já tem aposta paralela. Qual que você vai levar? Já tô avisando aqui o peso da resposta. Eu tô em dúvida entre o espírito de liderança do Thoreau com o viés teórico do arcabouço teórico de Não Joaquim seja Nabuco. político, meu amigo. Fantástico, fantástico. E a temperança e a análise cética e fria Mas foi 8 minutos esse, tá? dentro de um contexto inflamado e tenso que a gente vive hoje. Cara, pensa bem, velho. O que você quer ler? O que você quer ler dessa? O que você quer ler? O que tocou tua alma? A Que tocou grande- sei não. Ó, já, Senta ó, aí, ó. Magno. Triunfo da vitória. A grande dinâmica aqui, no meu entendimento, é que o verdadeiro líder ele vai surgir com a capacidade de discernir Justo. o momento certo, com temperança e de maneira adequada. Mas calma aí, 8 minutos, velho! Os caras já eram amigos antes, tá? Só quero falar isso, tá bom? Porque isso aí é uma coisa que machuca. Acabou de deixar esse sujeito com insônia. Hoje ele não vai dormir. Reginho, Isso é um absurdo. Mas não, brincadeira. Parabéns, irmão. Você merece, velho. Não, você merece, cara. Você merece, cara. Eu gosto muito de você. Mas o seu pitch, cara, foi muito bom. Foi bom? Foi bom. Ele tem feito os melhores pitches Mas e ninguém- perdendo mas ninguém- desde sempre. mas ninguém gosta Foi de bom. mim, né, cara? O problema é que hoje a mera desobediência civil no Brasil é decapitada em segundos. É, mas a gente tem que ser desobediente. é verdade. Eu vou continuar sendo A desobediente. gente tem que discernir. Eu vou continuar sendo desobediente. Em casa. Refratário. Refratário. Né? Refratário. Esse daí é o que vai Você mudar fala, o Brasil. cara, Ele mexe experimenta um não negócio pagar assim, ó, imposto ele hoje tá no louco. Brasil. Você tá ferrado, Fudido, bicho. irmão, tá na rua. Você tá na rua, bicho. Marcão, velho. Puta, Mas cara. obrigado, viu, cara? Velho, que muito legal te receber. Você é um cara Eu que agradeço. extremamente autêntico aí. Sucesso, boa sorte. Boa cara, sorte, nos novos velho. projetos. Irado, aí já te seguia lá na Jovem Pan, rachava o bico com você, batendo nos caras. É muito engraçado, cara, é muito bom. A gente precisa de pessoas que querem dar a vida pra comunicação, que você mudou, né? Cambiou ali, pivotada pra comunicação. E que são preparados, né, cara? E uma cara bonita, né? Um cara que é apresentável. Obrigado. Então, meu amigo, você só nos abrilhantou e nos trouxe muitas coisas boas. A gente agradece de coração. O Denão aí, pô, como sempre, Tamo junto. por tudo, pelo contato e de coração. Muito obrigado. Espero que você volte mais vezes. Com certeza, essa cerveja é maravilhosa e a companhia ainda melhor. Muito obrigado. Vocês são fenomenais e, assim, é raríssimo um podcast tão denso em termos de conteúdo e, ao mesmo tempo, leve, né? Palatável, gostoso, divertido, sobre temas tão importantes. Eu acho isso fenomenal, cara. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico aqui, pô. Muito obrigado. Boa Valeu. noite, galera. Até Obrigado, a próxima. beijo. Valeu! Tchau.